O que realmente faz a diferença quando nós retornamos aos nossos escritórios de contabilidade para conseguir implantar tudo aquilo que a gente vê aqui, nessa trilha da empresa contábil perfeita? Eu sou Cristiane Andrade, empresária de tecnologia e empresária de contabilidade. E essa empresa contabilidade é a nossa praia aqui. Cada um de vocês que está presente aqui nessa trilha ou é líder em uma empresa contábil, ou atua em uma empresa de contabilidade, ou é empresário contábil. Então eu vou convidar vocês para uma experiência única. Eu quero que vocês levem daqui uma experiência real para a empresa de contabilidade de vocês. Então eu vou pedir, por gentileza, que vocês coloquem os celulares no colo, se aprumem na cadeira, mexam os braços, se sintam confortáveis, porque eu quero que vocês visualizem a empresa de vocês. A empresa que vocês trabalham, o lugar que vocês atuam. Por gentileza, fechem os olhos, mantenham os olhos fechados até que eu peça para vocês abrirem e visualizem a porta de entrada da empresa de vocês. Abram esta porta. Eu quero que nesse momento vocês pensem em tudo que mais irrita você na sua empresa de contabilidade. Você está entrando na recepção e você vê aquele revisteiro cheio de revista velha que você já pediu para alguém fazer alguma coisa. Você entra no corredor, você está vendo aquela luz queimada que você também já pediu para que alguém fizesse alguma coisa, alguém trocasse. E aí você vai para sua mesa, senta, tem uma pilha enorme de papel que a sua equipe deixou lá porque você tem que resolver isso urgente, porque eles não conseguiram resolver. Ainda tem um post-it colado no seu monitor com um recadinho do seu cliente pedindo o balancete atualizado até o último mês. Podem abrir os olhos. Quem aqui não está cansado desse dia a dia operacional e de tanto mimimi para resolver dentro da nossa empresa de contabilidade, dentro da sua empresa de contabilidade? Nós contratamos uma equipe para trabalhar na empresa de contabilidade e o que acontece? Contratamos baseado nos currículos, com técnica, com conhecimento. E quando a gente vai ver no dia a dia, o comportamento, ele não está igual, não está na sua expectativa, ele não está de acordo com o que você precisa e com o que você escolheu. A sua equipe, ela não consegue ter uma visão generalizada, ela não consegue entender o impacto do que ela faz no cliente. Ela tem dificuldade para entender isso. E você trabalha o dia todo e no final do dia você chega cansado, cheio de papel, trabalhando no operacional e você para e pensa: por que minha equipe não está alinhado com o que eu quero para mim, com o que eu quero para minha empresa? Por que eles dependem tanto de mim? Por que isso acontece comigo? E aí eu quero contar uma história para vocês sobre a minha empresa. Eu abri uma empresa em 2003, eu sou empresária contábil, como eu falei, eu sou empreendedora por opção. Eu fui ser contadora depois que eu abri minha empresa de contabilidade. Mas quando a minha empresa tinha 7 anos de existência, em 2010, ela estava super organizada. Ela tinha processos mapeados, eu investi em tecnologia, a minha empresa, a minha equipe estava preparada, estava treinada. Nós tínhamos acabado de ser certificado num programa de qualidade. Então eu tinha programa de qualidade, eu participava do SESCOM da minha região, então eu estava inteirada com o que estava acontecendo no mercado contábil. A empresa estava ótima, estava super legal. E aí nós pegamos um cliente extremamente importante e que estava bem alinhado com o que a nossa empresa queria. E esse cliente veio, começou a trabalhar com a gente. Para aqueles que já tinham escritório nessa época, foi a época do SPED fiscal. Foi quando, logo depois, em 2009 tinha entrado a nota fiscal eletrônica, enfim. Bom, e aí eu falei, ótimo, vamos ter esse cliente, vamos começar a colocar a nota eletrônica em prática e tudo mais. Só que esse cliente, naquela época, os pequenos e médios escritórios de contabilidade ainda não tinham SPED. Só era obrigatório para as empresas grandes. Porém, esse meu cliente veio com um KNAI errado de um outro contador. E quando, eu sou do Rio de Janeiro, e quando a gente chegou lá no Rio, ele estava obrigado.
Então, mal tinha saído a nota eletrônica, eu já tinha que fazer o SPED fiscal dele. Beleza, vamos estudar, vamos começar a atuar. A gente estudou, a equipe estava treinada, porém, começamos a rodar, a importar as notas, a trabalhar, e o que aconteceu? O sistema começou a ficar lento. Os valores não batiam, nós tínhamos problemas na apuração. E o que eu fiz? Fui até a empresa de software, fui conversar para entender o que estava acontecendo. E eles falaram, não, você fica tranquila, porque nós vamos resolver isso para vocês. Eu estou contando uma história, gente, de 2010. Nós estamos em 2018 e agora estamos passando isso com o SPED, com o E-Social, em algumas empresas. Enfim, eu fui acompanhando, nós fomos trabalhando. Eis que num dia, nós estávamos fazendo a apuração do ICMS e a minha equipe sempre se esforçando, sempre trabalhando. Porém, chegou o dia fatídico de entregar o SPED, de apurar a guia. Nesse dia, eu cheguei para trabalhar às 8 horas da manhã, junto com a minha equipe, e saí da minha empresa no dia seguinte, às 8 horas da noite, sem dormir. O que aconteceu? Quando nós fomos apurar, simplesmente a guia não saía, os valores não estavam sendo apurados, não tinha como fazer a apuração do imposto. Não tinha como sair nem a guia do ICMS, quanto mais o SPED fiscal. Esse dia foi um dia para mim de derrota, um dia de muita tristeza, porque eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Será que só comigo acontecia aquilo? Por que eu? E eu me senti derrotada no fundo do poço. Eu liguei para o meu cliente, explicando que eu não tinha como entregar um valor, porque efetivamente eu não conseguia importar as notas, não tinha valor para apurar de guia, o que para mim era super impactante, porque eu prezo muito pela qualidade, e estava no fundo do poço. Só que eu estava tão cansada que eu fui embora para casa. No dia seguinte, eu cheguei para trabalhar e eu descobri que no fundo do poço existe um subsolo. Eu perdi praticamente toda a minha equipe do fiscal. Eles pediram demissão no dia seguinte. E quando eu cheguei para trabalhar, que eu vi aquele cenário, eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Como que eles tinham me abandonado? Por que a empresa de software? Por que ninguém fez nada? Por que as empresas de software não se posicionaram? Por que aquilo estava acontecendo comigo? Por que a minha equipe tinha me abandonado? Eu sei o que é, porque nesse dia eu sentei e literalmente chorei. Eu sei o que é ver a minha empresa indo por água abaixo. Porque se eu não tinha como apurar imposto de ninguém, vocês são contadores, basta imaginar o valor que seria de multa e juros de tudo que eu teria que pagar. E aí, no momento que eu parei e percebi na situação que eu estava, com uma dor profunda, e aí eu trago uma reflexão para vocês, eu fiz o seguinte questionamento. Será que o problema da minha empresa não era eu? Quando eu pedi para vocês remeterem a sua empresa, a tudo que vocês não gostam, será que o problema da empresa de vocês está em vocês? Quando eu me fiz essa pergunta, e foi um momento extremamente doloroso, foi o momento que eu percebi que cabia a minha responsabilidade. Todo mundo aqui que tem de contabilidade sabe o quanto é difícil mudar de software, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter tomado uma atitude, eu deveria ter tido responsabilidade, eu deveria ter me responsabilizado e conduzido a minha empresa e a minha equipe. A partir do momento que eu me dei conta de que a responsabilidade era minha, eu percebi que não basta ser líder. E quando eu falo de líder, é líder de departamento, é líder da empresa,
nós temos que conduzir a nossa equipe às mudanças. Nós temos que liderar, nós temos que assumir o papel dentro do nosso setor, da nossa empresa. E quando eu aprendi, eu percebi isso, foi o momento que eu vi que estava na minha mão. A condução da minha empresa cabe a mim, a iniciativa é minha, a iniciativa é de vocês, a mudança está na mão de vocês. No dia seguinte, eu fiz um planejamento, óbvio que eu mudei de software. Eu saí, em 3 meses eu consegui implantar um novo software e mudar toda a forma de trabalhar da minha empresa. E principalmente, eu desenhei uma estratégia de como eu deveria sair do ponto que eu estava e para onde eu queria ir. Como eu queria minha empresa, como eu queria minha equipe, como... Eu não me contentei em desenhar o que eu podia ter. E essa é uma grande mensagem que eu quero passar para vocês. Nós temos que desenhar aquilo que nós queremos ter. A partir desse momento que eu fiz todo esse planejamento baseado no que eu queria ter, eu consegui, em 2003, em 2015 e 13, desculpa, nós nos mudamos para uma sede própria, desenhada única e exclusivamente para ser a empresa de contabilidade que eu tinha sonhado para mim, a empresa que eu queria. A minha equipe eu contratei pessoas alinhadas com o propósito que eu tinha para a minha empresa, que eu queria para mim, e não com aquilo que dava para fazer. Eu acho que o grande lance é a gente sempre focar no que nós queremos e tomar essa iniciativa. E a partir do momento que eu comecei a contratar pessoas, a uma equipe alinhada com o que eu queria e do jeito que eu queria, o meu cliente passou a ter uma qualidade de serviço muito maior, que era exatamente a que eu queria, a que eu projetei para a minha empresa. Em 2014, a minha empresa ganhou o prêmio MPE do Rio de Janeiro de gestão de empresas de serviço. E isso foi um grande prêmio para a gente. Em 2015, eu ganhei o prêmio de Mulher de Negócios também no Rio de Janeiro. Isso reflete todo o trabalho que eu desenhei lá naquela crise. Mas o maior prêmio que eu realmente ganhei e que eu levo foi ter percebido que a atitude depende de mim. E que cada um de vocês pode ter a empresa que vocês desejam ter, a empresa que vocês querem ter, a equipe que vocês querem ter. É óbvio que cultura, processo, tecnologia, tudo isso faz parte de uma empresa de sucesso. Mas o mercado está mudando. Acabamos de ver hoje aqui, são tantas trilhas, são tantas palestras, como as coisas estão mudando. E o que vai diferenciar a sua empresa e a sua vida é a atitude que você vai escolher para você. Para mim, eu inovei a minha empresa de contabilidade. Eu abri um novo caminho para mim. Inclusive, hoje eu sou empresária de tecnologia, de um software de gestão de processos para contador. E fiz isso pensando na minha empresa e compartilho isso porque eu acho que as empresas de contabilidade são o futuro do país. Com esse propósito, hoje, essa é a minha equipe, essa é a minha empresa. É a empresa que eu sonhei, é a empresa que hoje eu tenho. A sua atitude faz mudar. Eu sempre falo que eu vou viver 102 anos. Eu até brinco que eu falava 115, mas as pessoas falavam, você está maluca, não vai fazer isso. Eu só tenho 55 anos para realizar todos os projetos que eu quero. E você? Quanto tempo você tem para realizar o seu sonho, para realizar o seu projeto?
para transformar a sua empresa nessa contabilidade consultiva, nessa nova visão que nós temos de tudo conectado. Convido a vocês a fazer essa reflexão e a mudar, a partir de agora, a realidade, a sua empresa e a sua vida. Muito obrigada.